Olá, eu sou Fernanda Fedato. Eu sou Fernanda Sacomã. Eu sou Andressa Santucci. Rafaela Claudino. Nós hoje aqui estamos numa equipe bem diferenciada, porque só estamos as meninas, as garotas, né? E uma coisa que eu queria trazer para vocês hoje é que hoje nós estamos aqui reunidos para desmistificar esse muro invisível que separa a saúde física da saúde mental. Pode parecer um exagero, mas nas empresas hoje nós temos isso muito presente, no passo que a saúde mental ela acaba influenciando a saúde física e a saúde física influenciando a saúde mental. Então nós vamos fazer uma conversa hoje aqui para entender o que realmente é a saúde física, o que é a saúde mental, como elas estão vinculadas e principalmente como nós podemos aprender a cuidar das duas para que sejamos pessoas mais completas, saudáveis e equilibradas. Então hoje estamos aqui com a psicóloga organizacional, consultora da Blumini de boas práticas aqui empresariais. Temos também a Andressa, que é a nossa fisioterapeuta. Que mais, Andressa? Conta para nós o seu currículo. Sou Andressa, fisioterapeuta, especializada em terapias, todos os tipos de terapias, principalmente para dores crônicas, né? Que tem muito a ver com o assunto. Com o nosso assunto. E a Rafaela? Eu sou especialista em ginástica laboral, sou proprietária da RC Trainer, somos especializados em saúde ocupacional. Então, a ideia hoje é o quê? É fazer esse entendimento principal sobre o que está nas nossas mãos, até que ponto nós conseguimos alterar as situações onde nós nos encontramos no trabalho e para aquelas situações onde nós não podemos alterar de alguma forma, como nós podemos fazer para que isso se torne menos impactante na nossa saúde em geral. Então, a primeira grande ideia, o primeiro grande tema que nós vamos colocar aqui existe eventualmente essa ideia ainda dessa separação de saúde física e saúde mental, ou as pessoas já internalizaram esse conceito de que eles estão diretamente ligados? Bom, Fer, a gente até tocou nesse assunto no episódio passado, em que não tem como você separar as duas coisas, né? O corpo fala e dá sinais do que a mente está sentindo. Então, infelizmente, não é uma prática, principalmente ocidental, essa parte da prevenção, mas sim só da medicação, seja remediar de qual forma for. A gente não tem essa prática da prevenção e eu acho que é isso que a gente tem que mudar essa visão, sabe? Rafaela, você acredita que essa parte preventiva ela acaba sendo importante ou é necessário também nós fazemos os dois lados, a tratativa para quem já está adoecido e a preventiva em conjunto? Em conjunto. A preventiva vai conscientizar as pessoas, o autoconhecimento ajuda, então essa questão da manutenção é para o autoconhecimento, ela se entender, ver até onde ela pode ir, se cuidar, e também como uma tratativa. Porque a ideia de nós, como, digamos assim, essa ideia holística, né, de que nós somos um ser, ambos os lados estão conectados, acaba agora sendo impactada também por esse lado dos riscos psicossociais. Por que eu digo isso? Porque em conversas aqui anteriores com a Fernanda, nós chegamos à conclusão de que alguns riscos que nós estamos expostos, né, e são impostos a nós e nós estamos expostos, eles são, digamos assim, potencializados por algum quadro que nós trazemos externo a essa vida corporativa. Então, a ideia, Andressa, que eu queria que você comentasse para nós assim, é como, você sendo especialista em dor, como a pessoa que na vida real dela, ela está passando por algum tipo de situação, tratando alguma dor, isso vai impactar na saúde mental dela. Não só a saúde física impacta na mental, como vice-versa, né? Eu acho que nada melhor do que a gente trazer exemplos, né, da vida real. Eu tenho hoje no meu consultório um caso de uma paciente, né, que tem 47 anos, talvez. E o problema dela começou físico e disso ela gerou um processo depressivo. O físico foi gerado no trabalho por esforço não repetitivo, mas um esforço demasiado por ela ser mulher. Ela escolheu uma profissão que ela tinha um esforço, uma demanda de esforço diária. Isso, ela já tinha um problema na coluna já prévio, mas que, óbvio, foi se agravando com o tempo. E esse problema de coluna gerou um processo depressivo, que o processo depressivo piorou o quadro doloroso e foi fazendo essa retroalimentação. E isso acontece hoje, principalmente, os principais pacientes que eu recebo no meu consultório, a gente vê que existe essa retroalimentação.
E esse quadro depressivo, ele entra num daqueles critérios que nós já colocamos anteriormente aqui, que são os fatores de vulnerabilidade. Então, a pessoa que vai estar exposta a algum tipo de risco psicossocial na empresa, se ela já tem essa vulnerabilidade do quadro depressivo, ela vai acabar sendo mais afetada. Como que funciona esse mecanismo, Fernanda? A pessoa que já traz esse problema físico que impactou, desencadeou numa condição emocional, ele vai trazer isso. Como que o risco psicossocial faz esse link com essa situação? No caso específico que a Andressa trouxe, que era relacionado ao trabalho, que foi potencializado o problema na coluna por causa do trabalho, teve uma influência direta, né, no processo depressivo, sim, porque foi potencializado o problema da coluna. Mas ele impacta diretamente, por isso que é importante para a gente ter muito, e uma equipe multidisciplinar é muito coerente nesse caso, para trazer dados específicos e dados de especialistas. Nesse caso, um fisioterapeuta conseguiria dar o suporte para a gente conseguir compreender se esse problema, junto com o psicólogo, se esse problema foi decorrente do trabalho, a questão da depressão, ou se não era decorrente do trabalho. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar muito cuidadoso com relação às dores físicas, porque, querendo ou não, nós somos um sistema funcionando o tempo todo. E a saúde física, ela impacta diretamente a saúde emocional. É químico. E o oposto Essa máquina verdadeiro. funciona quimicamente, então um depende do outro. E lembrando que, nesse caso específico, essa dor gerou uma incapacidade física que aumenta a ansiedade e ela hoje sente muita falta do trabalho, ou seja, não foi uma coisa causada pelo trabalho e que hoje a gente vê a maioria das pessoas, foi causada pelo meu trabalho e eu não quero mais ter esse trabalho. Não, ela sente falta do trabalho e hoje a incapacidade física é que gera a maior sobrecarga mental e emocional. Ele acaba virando um ciclo, né? Porque a busca é pelo equilíbrio. Nós buscamos equilíbrio. A gente busca o equilíbrio, a gente busca ser útil. E quando é tirado o nosso afazer, começa a dificultar, automaticamente um está ligado ao outro. Porque a ideia que nós temos, às vezes, é que as coisas são diretamente proporcionais ou diretamente ligadas. Mas, nesse caso, eu acho que nós podemos ir além. Essa pessoa ela acabou se afastando do trabalho? Foi porque ela não tem... Pela dor, que virou um fator incapacitante, literalmente incapacitante. Chega um nível hoje que a pessoa... é dependente de medicação. Ela lida com a dor. Ela vai lidar com a dor. Exatamente. Só que esse lidar com a dor causa um impacto gigantesco. Na saúde mental da pessoa. Porque o que eu digo todos os dias, né? Vocês duas sempre me ouvem falar. A dor, ela tira a qualidade de vida de qualquer pessoa. Porque ela vai tirar na parte profissional e na parte do lazer. O lazer é esse mecanismo de fuga. Você não tem mais prazer em nada. Exatamente. Quando você tem dor, você não tem mais prazer em absolutamente nada. Você não consegue conviver. Ela chega num certo ponto que você perde completamente até o senso de critério do comum. Perde o senso comum. Isso impacta muito, porque você veja, se uma pessoa dessa, claro, esse foi um caso específico onde essa lesão que impactou na dor e que agravou para uma depressão, ela é também oriunda do trabalho. Mas digamos que fosse externa, ela fez uma lesão, está praticando um esporte, fez uma lesão, e ela vem para o ambiente de trabalho. Se ela já era exposta a algum tipo de pressão, algum tipo de sobrecarga emocional, essa dor, ela acaba potencializando, intensificando isso. Então, e o que acontece? Aí ela agrava, o Tostines, né? Ela acaba agravando a dor, agravando o psicológico e assim vai indo, e cada vez o quadro... E vira uma bola de neve. O quadro se agrava mais. E aí, vocês podem até ver que temos várias pessoas que entram num processo de ansiedade generalizada e que pode até se transformar num burnout que nem é causado pelo trabalho. Foi causado pela demanda física da pessoa. E Fernanda, explica para nós justamente esse mecanismo contrário. Há algum estudo, algum entendimento que esses transtornos como o burnout, ansiedade, depressão, que podem acontecer em virtude de uma exposição a um risco na empresa, ela tem também algum sintoma físico observável? Tem, e observáveis diretamente.
diretamente vem... O corpo da gente está se comunicando com a gente o tempo todo. Então, como nós somos seres humanos muito diferentes, cada pessoa representa o corpo se comunica de uma forma diferente. Então, para mim, pode ser que a ansiedade ela venha com um aperto no peito, e esse aperto no peito faz com que eu projete o corpo e acaba pegando coluna. Uma tensão. Isso. A tensão muscular, ela é gerada muito pelo processo psicossomático. Porque você internaliza e geralmente você faz uma flexão já protetora, né? A gente volta para o primitivo lá, a gente nasce todo encolhidinho, protegido, né? E aí a gente ganha a extensão ao longo da vida e, junto que a gente fala, a coragem de enfrentar os problemas. Né? Isso é muito comum, né? As pessoas que têm algum tipo de surto ou têm algum tipo de crise no ambiente de trabalho, geralmente elas se recolhem e vão até quase para uma posição fetal, assim mesmo. Porque é uma manifestação física dessa situação mental. Vocês acreditam que essa verificação que nós temos hoje, de que cada vez as pessoas estão trabalhando ali no limite, ela acaba, às vezes, confundindo o que é dor física, o que é dor mental, ou é uma coisa muito clara para as pessoas? Confunde. Mas o que a gente percebe é a separação da questão da dor mental e da dor física, é que a dor física ela é mais fácil de identificar. A mental ela é silenciosa. Muitas vezes se confunde muito com cansaço, preguiça, falta de motivação, mas é o início de dores psíquicas, né? Vocês já tiveram algum caso assim de alguém procurar vocês para algum tipo de intervenção física e vocês tiveram que falar para a pessoa assim, olha, eu acho que você deveria procurar um psicoterapeuta, um psicólogo? Sim. Vocês já chegaram a encaminhar alguém dessa forma? Sim. Eu falo que depois, pós-pandemia, é a coisa que eu mais faço no consultório. Não é 100% dos casos, mas na maioria dos casos, na anamnese bem feita, você acha esses pontos de interseção. E eu falo que o sucesso do tratamento de dor, principalmente, ele está na anamnese. Na você identificar qual é o ponto principal de partida da causa desse problema. E 80%, 90% eu posso te dizer que eu acho uma interligação entre saúde física, saúde mental, independente de trabalho. Mas elas estão ali. E uma geralmente agrava a outra. Por isso a gente tem que ir lá na causa do problema. E muitas vezes eu chego e falo abertamente com a pessoa, às vezes na segunda sessão, né? Que a gente já teve uma interação. Eu chego e peço para a pessoa procurar um psicólogo, né? Alguma terapia que ela se identifique. Rafaela, você que trabalha com essa outra parte, que seria ali da ginástica laboral também, você já teve alguma pessoa que você chegou a perceber que a pessoa, apesar de fazer tudo que você propõe, ela não consegue ter uma melhora porque ela não está tendo um respaldo, às vezes, do lado emocional também? Sim, sim. Eu vou falar para você não só da parte de ginástica laboral. Eu trabalhei 10 anos com um determinado nicho de uma profissão. O tratamento, quando você está fazendo um tratamento psicológico, é muito importante a ferramenta de atividade física para melhora. Então, esses pacientes eram encaminhados para nós para iniciar uma atividade física e ali, sim, era percebido muito com o corpo falando. O corpo fala o tempo todo. Então, é aquela falta de motivação para levantar um peso, uma falta de motivação para continuar uma caminhada. Então, a gente consegue perceber muito isso. Você acha, Fernanda, que algumas empresas, elas também hoje investem, às vezes, no programa de ginástica laboral, elas investem em um plano de saúde, elas investem nesse lado, mas acabam deixando, às vezes, a desejar no lado emocional? Infelizmente, sim, Fer. Infelizmente, sim. E acaba não levando em conta, não levando em consideração de que nós somos um sistema e esse sistema funcionando como um todo. Retomando um pouquinho com relação às dores, tem muitas dores emocionais que elas são sentidas sim fisicamente. Eu já escutei isso dentro de empresa por uma crise de ansiedade em decorrência de uma pontuação que não foi muito bem conduzida por parte da liderança. E a pessoa sentiu dor no peito. Que às vezes até confunde com alguma coisa mais grave. Uma dor muito As forte. crises de ansiedade, né?
pânico. A pessoa entra em pânico e sente as dores de um infarto. E tem muita gente que vai para o pronto-socorro. E confunde, às vezes, né? A sensação de estar morrendo, né? Eu vi uma vez uma palestra de uma psicóloga que eu achei bem interessante o que ela falou sobre a questão dessa dor física com essa dor psíquica. Ela descreveu assim, é como se houvesse na nossa cabeça vários tamborzinhos e eles fossem enchendo conforme vai havendo a carga. Aí, quando esses tamborzinhos, eles transbordam, começa a doer o estômago, dói o peito, porque o corpo não vai dando conta mais. Eu achei super interessante a forma que ela trouxe, que é uma forma lúdica e a gente consegue entender melhor. E até eu acho que uma das frases que eu trouxe aqui para a gente discutir é essa, né? Cuidar só do físico ou só do emocional é como trocar o pneu do carro e ignorar que o motor está superaquecido. Vocês acham a necessidade há hoje a necessidade de priorizar um ou outro, ou eles têm que ser amplamente atacados, digamos assim, em conjunto? Como a Fer falou ali, e você indagou, a parte de incentivar a atividade física, ou os benefícios mesmo que as empresas têm hoje, né? Você vê a maior parte das empresas, elas têm maior aceitação do funcionário. Às vezes você tem 2 ou 3 empresas para escolher, ele vai escolher a que tem os melhores benefícios. Academia, um ambiente de trabalho que tenha aquelas áreas de lazer, que se importe. Só que pense, mesmo que você tenha lá o benefício da academia, uma pessoa que já está num processo de desgaste emocional, ela não vai conseguir ir para a academia. Não tem ânimo, Sendo não tem que a atividade incentivo. física é uma das principais ferramentas para melhora de saúde mental, porque você libera neurotransmissores, libera substâncias de bem-estar, mas a pessoa que está emocionalmente desgastada, ela não vai ter vontade de praticar, fazer atividade física. A prática esportiva, Rafaela, na tua opinião, ela acaba dando algumas ferramentas de enfrentamento para o ambiente corporativo? Nossa, claro. A principal que ela traz é a disciplina. Que a gente entende que com a disciplina é um pouquinho todo dia. Então, a gente consegue... O ser humano tem que viver com a disciplina em tudo. E uma das principais que a prática nos traz é a disciplina. É saber que eu tenho que fazer um pouquinho cada dia. E isso traz essa melhora para nós. Quando a gente pensa em atividade física, vou dar o cérebro, por exemplo, ele não consegue pensar e ter uma ação ao mesmo tempo. Essa ideia de que o cérebro faz 1000 coisas ao mesmo tempo é uma mentira. Então, quando você está com aquele pensamento repetitivo, negativo, a Fê pode até pensamentos ajudar. Intrusivos, às vezes. Você ir fazer uma atividade física, o teu cérebro vai levar toda a energia para a atividade física, porque ele precisa gerar energia para aquele ato. Aí você volta e consegue raciocinar. Ou, às vezes, percebe que aquilo não era tão grande como estava parecendo ser. Como que a gente consegue fazer essa vinculação, Fernanda, dentro de um ambiente corporativo do cuidado com o físico e o cuidado com o mental? Como é que a gente consegue fazer essa vinculação? Eu acredito que quando a gente consegue incluir dentro da cultura organizacional, que nós, seres humanos, nós somos um sistema funcionando como um todo. E quando a gente está bem fisicamente, a gente performa melhor. Quando a gente está bem emocionalmente, a gente também performa melhor. Quando a gente fala dos eixos psicossociais, então vou trazer um contexto aqui para vocês de um ambiente tóxico, de um ambiente onde tem líderes que conduzem de uma forma mais densa a sua liderança. Muitas vezes esse funcionário ele pode não verbalizar isso, mas o corpo dele pode trazer isso à tona. Se ele não está no ambiente seguro, se ele não tem aquela segurança psicológica que a gente fala, se o líder ele não está preparado para fazer esse acolhimento, não está bem preparado como líder, que é o líder do século XXI hoje que a gente fala, né? Se ele não está bem preparado para isso, o corpo dele vai refletir de alguma forma, porque ele não vai verbalizar, mas o corpo vai. Então, de uma forma ou outra, se esse olhar, se o líder, se a empresa ela for observadora, ela vai perceber que a gente não consegue separar o corpo a saúde física e a saúde mental, elas não competem, elas se complementam. É mão dada o tempo todo. Mão dada, porque se a gente cuida da parte física, a parte emocional ela vai estar bem equilibrada. E se negligenciada, elas não se somam, elas se somatizam. E me conta uma coisa, Andressa, como que funciona, no teu ver,
a responsabilidade da escolha do profissional de saúde, porque uma coisa que eu vejo que é muito comum, assim, as pessoas às vezes descobrem algum problema, né? E elas dizem assim, nossa, eu já passei por X profissionais e nunca ninguém levantou isso para mim. Como que é a responsabilidade do profissional da saúde de fazer essa percepção e até esse encaminhamento da pessoa para mostrar para ela de que ela precisa cuidar, talvez não só do físico, mas também do emocional? Eu vejo hoje, vou falar minha percepção, né, no consultório. Mas hoje a gente tem muita informação, né? Então você vai lá no seu celular e Dr. Google, né? Hoje com o ChatGPT ainda mais ainda, IA e todas essas ferramentas, elas podem te dar informações valiosas, mas informações complicadas. Então, você escolher bem um profissional e ter um tratamento multidisciplinar é o mais recomendado. Eu vejo que também os profissionais têm que ter, além de competência, hoje, sensibilidade. Sensibilidade para perceber esses pontinhos que estão... As minúcias. Que estão, às vezes, escondidos, né? Então, como eu falei anteriormente, a anamnese, a conversa, ela tem que ser muito bem esquematizada. Você tem que fazer eu falo lá no consultório, eu faço um scriptzinho. E ali eu vou percebendo esses pontinhos escondidos. E, invariavelmente, eu acho, ainda eu brinco com os pacientes, eu falei que eu ia achar o probleminha. E eu acho que é isso, você acolher o paciente também. É muito importante. A pessoa que ela tem dor, ela já chega carente de atenção. E isso, você ganha a confiança do paciente ali. Além de ter uma excelência no tratamento, né? Porque eu tenho vários pacientes também que chegam por não acolhimento, vamos colocar dessa forma, de outros profissionais, muitas vezes eles chegam piores. Começam tratamentos em outros profissionais, independente de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, e não tem resultado nesse tratamento. Por quê? Porque não houve o diagnóstico certo. Então, tudo parte de você escolher um bom profissional e ter um diagnóstico assertivo. E, Rafaela, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, já passaram por uma empresa e sofreram algum tipo de sequela, digamos assim, ocupacional, como que a pessoa tem que fazer essa percepção? Ela tem que ter, desde o momento que ela chega na empresa, ela tem que ali prestar atenção na ergonomia, na postura, ou ela tem que se preocupar com a parte física somente naqueles intervalos de ginástica laboral, de quick massage? Qual seria o teu conselho para que a pessoa fique atenta para esses riscos e essas consequências físicas do que ela está passando? Ela tem que ficar atenta a tudo, a todo o seu ambiente de trabalho. A ginástica laboral, ela vai cuidar do corpo, vai te dar suporte para você ficar melhor com o seu corpo. A ergonomia vai cuidar do ambiente. Então, para ela ficar atenta a tudo. Sentir uma dor nas costas, tentar identificar de onde está vindo. Porque engraçado, hoje mesmo eu fiz uma blitz postural, que é passar por mesa a mesa, visualizar como eles estão trabalhando e orientar a melhor posição. E eles estão com a dor não, eu tenho uma dor, e não para pensar naquela dor. Eles colocam tantas coisas à frente, o resultado, a entrega, eu tenho que atender a demanda, que esquecem do seu principal. Então, eles deixam de lado até a dor para poder entregar. Então, tá atento a tudo. A posição do corpo perante o seu ambiente de trabalho, como que está a sua mente, está mais cansada. Então, ter toda essa percepção do ambiente total. Você acha, Fernanda, que nos ambientes onde há muita competitividade, onde há muita pressão por resultados, as pessoas acabam ficando tão preocupadas com esse tipo de coisa que acabam deixando em segundo plano o autocuidado? Sim, porque acaba quando o ambiente ele não é emocionalmente, né, emocionalmente estável, ali não traz essa segurança emocional, diretamente já está se colocando na cabecinha do colaborador de que a ginástica laboral vai ficar para segundo plano,
a pausa é necessária para o café, porque são pausas de descompressão que é importante até para a nossa própria concentração, para a gente performar melhor, ela vai ficar de lado. Os momentos de lazer, de contato, de interação com os colegas de trabalho, que é saudável, vai ficar de lado. Então, ela impacta diretamente, ela potencializa e... Sem querer, porque é cultural, né? Já está instalado. Então, eu costumo dizer nas empresas que eu acompanho, de que não adianta nada você ter uma empresa que tem lá um ambiente lindo de descompressão, um ambiente, uma sala de café maravilhosa, programas de ginástica laboral, se o tempo todo está sendo turbinado, aquela competitividade o tempo todo está sendo reforçado de forma direta e às vezes indireta, de uma forma muito sutil, essa competitividade, essa entrega. Não adianta nada. Quem já não ouviu aqui, eu creio que a Rafaela, mais do que todas nós, mas quem já não ouviu aqui, a pessoa está apurada, tem algum prazo, e diz assim, mas você vai parar para a ginástica laboral? Né? Então, assim... Se a pessoa já não gosta da atividade, com essa pressão, nós vimos aquela vez num trabalho juntas, né? Ela não deixa o posto, ainda mais assim, se tem uma semana ali que ela tem que entregar mais do seu trabalho, aqueles 5 minutos, 15 minutos são primordiais para ela terminar aquele trabalho. E como que funciona isso, Rafaela? Você vê que as pessoas assim deixam de lado mesmo? Você tem que ir lá, às vezes, ir buscar a pessoa? Fê, Como que é a aderência eu vou colocar das a minha pessoas? particularidade. Com toda a experiência que eu tive trabalhando 10 anos, eu trabalhei 10 anos somente com o nicho de bancários. Então, eu fui buscar o que fazia das minhas aulas diferentes. Qual que era o diferencial? Por que a adesão era melhor? A afetividade. É olhar no olho, perceber aquela pessoa. Eles querem ser vistos. Todos nós queremos ser vistos. Todos nós queremos ser notados. Todos nós queremos ser útil. Por exemplo, num setor, eu cheguei há algumas semanas atrás, RH, época de folha, aquele caos. E hoje não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. Daí eu falei, vocês me dão 1 minuto? Tá bom, 1 minuto sim. Aquele minuto virou 15. Então, saber como tratar, saber como conduzir. Eu confesso que a adesão é bem alta das aulas por conta disso. É esse acolhimento com as pessoas. Que, na verdade, a atividade física ela é o principal. Mas aquele momento acaba sendo secundário com a questão do acolhimento. A ideia que nós temos, às vezes, e é o que eu acho que acabamos ouvindo mais nas empresas, é que, da mesma forma que nós temos funcionários que dizem assim, nossa, é minha pausa preferida, eu gosto de dar uma relaxada, de me alongar, tem aquelas outras pessoas que dizem assim, mas eu tenho que parar. Então, eu acho que, às vezes, é até cultural essa desmistificação de que qualquer interrupção do trabalho, ela precisa ser evitada, ela precisa ser deixada de lado em prol de alguma outra atividade, digamos assim, despriorizada frente a outras coisas. Por isso que é importante o entendimento. O porquê está se fazendo aquilo. Eu lembro que quando fazíamos pesquisa nos bancos, o que fazia com que se tornasse chato a ginástica era o exercício repetitivo. Eu tenho que ficar só movimentando repetidamente. Então, ter conversa, explicar por quê. Por que eu estou fazendo isso? Sabe aquela tua dorzinha nas tuas costas? Enfim, é por isso que vai ajudar. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê daquilo, fica mais fácil. Você traz o abstrato para a realidade da pessoa. Você linka o tratamento, a atividade com a dor. Porque às vezes ela está com a cabeça tão no trabalho que ela não vai entender que aquilo ali é para dor ou para prevenir a dor. E outra que eu... E não é a realidade dela. Não é a realidade. Exatamente. E aí, uma coisa que eu falo é da pausa, né? A pessoa ela só vai aderir à pausa no trabalho se não são pausas programadas. Estou dizendo pausas... espontâneas. Então, eu falo assim, muitas pessoas que trabalham no coworking, que às vezes não tem essa rigidez, né, de regras. E eu falo, olha, a cada 1 hora, pega a sua mesa longe do bebedouro. Exato, garrafinha menor. Ou garrafinha menor. Ou senta longe do bebedouro. Daí a pessoa fala assim, mas por quê? Eu falo assim, porque daí você tem que levantar para ir até lá. E simplesmente esse 2 minutos que você levanta... Vai até o bebedouro, pega a sua água e volta. Você caminhou, você
trabalhou... Desfocou. Desfocou e trabalhou um pouco o movimento, porque o movimento é necessário. Porque a contratura muscular, que causa a maior parte da dor, ela vai se fazendo pelo estático, porque você fica na mesma posição por muito tempo, e aí você vai contraindo. Pode ver a postura, ninguém consegue ficar como se engolisse um cabo de vassoura o tempo inteiro. Aí, toda vez que você lembra, você corrige. Quando você vê, involuntariamente, você já vai cedendo. E até pensando na questão fisiológica, nossas panturrilhas são consideradas o nosso segundo coração. Então, quando você fica a maior parte do tempo sentado, o membro inferior fica em relaxamento. Então, a panturrilha ela ajuda com o coração para que fisiologicamente se funcione melhor. E você veja, nós podemos criar até um caminho mental, um mapa mental, né? Você tem mais movimento, você oxigena mais seu sangue, você tem uma melhor circulação de sangue no cérebro, e a Fernanda... E a gente falando dos hormônios, dos neurotransmissores do bem-estar, que são considerados do bem-estar, todos eles, o que tem em comum é a atividade física. Para liberar. O corpo precisa de movimento. O corpo Fomos do feitos ser para humano, isso. ele precisa de movimento. 24 horas sem movimento, a gente começa uma perda de massa. Isso é comprovado. A Fernanda até conversou comigo isso em uma outra ocasião, que essa oxigenação do corpo, ela acaba também trazendo uma oxigenação mental ali. A pessoa dá uma reenergizada. Como que funciona isso, Fernanda? Você percebe que aquelas pessoas que têm, durante a sua jornada de trabalho, atividades alternadas, ela consegue ter uma performance melhor do que aquela que se concentra só em uma coisa? Puxando para a parte de neurociência, o nosso cérebro ele precisa de pausas programadas e saudáveis para a gente conseguir performar melhor, concentrar melhor, para a gente entrar num flow, para quem trabalha com atividades que envolvem mais a parte intelectual. Então, é necessária essa pausa, claro, para a parte física, mas para a parte mental também. E, inclusive, pensando em trazer consciência para as empresas com relação à parte de saúde física, saúde mental, o quanto é importante quando os funcionários vão para essa ginástica laboral, vão para essas pausas de exercício, o quanto é extremamente importante eles estarem conscientes da atividade que eles estão fazendo. Porque se a empresa traz uma cobrança muito grande com relação a metas, uma cobrança muito grande com relação às entregas, às vezes ele está fazendo atividade porque ele foi obrigado a fazer, mas ele faz algo pensando no que ele precisa entregar e pode, inclusive, se machucar. Né? Fazendo exercício que pode ser simples, mas não pode, Rafa, trazer algum tipo de Pode. É por isso que estamos lá, né? Para estar bem atentos a isso. Mas pensando na questão por isso que é interessante a gente pensar como planejar esses planos de ginástica laboral de uma forma que, de fato, eles tirem a cabeça de lá. Tem algumas pessoas que aparecem, né, os exercícios no próprio monitor e querem considerar como ginástica laboral. Exatamente. Aquele mapinha ali que a pessoa faz sozinha, sentada na porque cadeira, às vezes não tem movimento o fato nenhum. de ficarem em grupo para o momento de ginástica já é rico. Isso é muito social, rico. Principalmente quando é intersetorial. É muito rico. Não tem noção o quanto traz de benefício isso. A ideia que nós temos hoje de movimento, ela acaba embasando aí várias atividades paralelas que nós vamos ter, justamente porque fica, nossa, a minha empresa não me oferece uma ginástica laboral, minha empresa não oferece, mas então crie você mesmo aquela oportunidade de movimento, né? Como você falou, vá até o bebedouro, ou então eu vou lá fora, eu vou me alongar por conta. Então eu acho que, claro, não são todas as empresas que podem se dar o luxo, às vezes, de ter um trabalho como esse. Eu acho que seria até ingênuo da nossa parte achar que a capacidade de todas as empresas são iguais, com certeza não. Mas existe muito material, existem muitos profissionais. Às vezes você pode até entrar em contato com um educador físico ou um fisioterapeuta, que às vezes até do teu próprio plano de saúde ele te oferece. E você pode pedir, olha, a minha situação de trabalho é essa, eu gostaria de incorporar alguns elementos dentro da minha prática. O que eu posso fazer? O que você me aconselha? Será que eu movimentar minha panturrilha? Será que eu colocar um apoio de pés? O que eu posso fazer para que eu também me torne protagonista da minha saúde? Porque às vezes a gente deixa muito na mão da empresa, na mão do médico, na mão do profissional, mas é por isso não trazemos para nós mesmos. Por isso que é importante até o que a gente está fazendo aqui.
trazendo informação. Exatamente. Porque quando não tem informação, como que a gente vai modificar? Se a gente vem naquele processo, naquele processo ali, naquele looping, e não tem conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui é extremamente importante. A pessoa para não mim, identifica. para Andressa, é fácil falar sobre atividade física, falar dos benefícios, falar o que a gente vai fazer. Mas muita gente não sabe. Para muita gente, ainda, atividade física é só lazer, é uma brincadeira, não tem muita importância. E feito, às vezes, sem muito critério aí, que Exato. acabam, como a Fernanda falou, acabam acontecendo as lesões, né? Exatamente. A desinformação causa mais lesão Exatamente. e negligência. E eu percebi muito isso, mas nitidamente, o ano passado, quando eu dei uma palestra simples e que aí eu mostrei em imagens, eu selecionei as dores mais corriqueiras, seja no dia a dia ou no ambiente de trabalho. E eu mostrei slides mostrando que nem sempre era uma coisa muito grande, mas identificando ali com figuras. E as pessoas pensaram, nossa, essa é a dor que eu tenho. Identificação. Nossa, ali que eu sinto. Então, assim, é o conhecimento de você entender que o seu corpo ali está sentindo, mas nem sempre é ali que está o problema. A ideia também é que nesses mapeamentos que nós fazemos nas empresas, essas conversas, e na própria confecção do plano de ação, né, Fernanda, nesse programa de saúde mental, nós também podemos colocar para a empresa e para os funcionários essa ideia desse gerenciamento entre os dois tipos, né, de saúde, desse protagonismo que se faz necessário, onde a pessoa tem que tomar algumas decisões. Então, ela diz assim, ok, se eu às vezes estou super atarefado, eu estou corrido, eu estou até às vezes empacado em alguma coisa, o sair daqui vai me trazer um benefício, porque quando eu retornar para o posto de trabalho, eu vou estar reenergizado. Então, isso também é uma coisa que há que ser treinada nas pessoas, mas principalmente a responsabilidade de quem faz esse mapeamento de ter uma escuta e verificar esses anseios, né, Fernanda? De ter assim, poxa, os funcionários me relataram, tudo bem, não é um risco psicossocial, porém, empresa, olha aqui, ó, isso daqui apareceu muito, eu acho que vocês deviam dar atenção. Então, eu acho que essa responsabilidade também no profissional que faz esse tipo de consultoria é estar aberto a não ter aquelas aparas, né, e só olhar para o que está procurando, mas também ouvir essas vozes dissonantes e falar assim, olha, talvez isso seria interessante e levar. Como você vê isso, Fernanda? A pessoa que vai fazer uma consultoria numa empresa, por exemplo, da NR1, risco psicossocial, ela pode passar para a empresa esses outros parâmetros a serem seguidos, ou você acha que às vezes fica só limitado ao que a empresa está buscando num serviço como esse? Com certeza, por quê? Porque esse levantamento dos riscos psicossociais é uma ótima oportunidade da gente ouvir os funcionários, ouvir os colaboradores. Então, se essa demanda está vindo, a gente está trabalhando também com a felicidade do colaborador. Se vem essa demanda e se existe a possibilidade da empresa atender a demanda, às vezes não existe a possibilidade. Mas se está vindo, por que não atender? Inclusive, eu queria, enquanto vocês estavam conversando, estava pensando aqui, como é que vocês imaginam que a gente consegue sensibilizar os líderes para que eles percebam a importância de uma atividade física no ambiente de trabalho? Como que isso impacta diretamente ali e que tem correlação com a saúde emocional e a saúde física? Uma pessoa, primeiro, com a saúde física em dia, ela é um colaborador melhor. Isso está diretamente ligado. Então, uma pessoa que tem uma boa saúde física, ela também, consequentemente, vai ter uma boa saúde mental e, consequentemente, ela vai ser um colaborador sem problemas, um colaborador que se desempenha melhor, vai ter um número menor de absenteísmo. Então, é conscientizar isso. Se ele quer resultados, ele tem que ter peças-chave que estejam bem. Eu acredito também que você chegou a mencionar uma vez, Rafaela, que vocês têm uma anamnese inicial e uma digamos assim, uma periódica, mas eu digo assim, uma comparativa, porque eu acho que esses índices também falam por si, né? A gente falar sobre saúde, os dados são extremamente importantes. Não tem como a gente atuar sem ter qual que vai ser o caminho a ser seguido.
A anamnese é extremamente importante. Extremamente importante. Ela nos traz dados valiosíssimos para saber o que a gente vai trabalhar. A ideia que nós temos, infelizmente, hoje é que temos que priorizar alguma coisa, mas nós podemos reverter isso daí. Então, eu creio que uma vez que dentro da empresa há necessidade dessa conversa, eu acho que é importante também incluir esse tipo de programação. Quando se faz um programa de saúde mental, fazer essa vinculação entre as duas coisas, então propor soluções para a empresa, trabalhar esse protagonismo do funcionário em relação à sua própria saúde e, principalmente, eu acho que vocês vão concordar comigo, a ideia é que, a partir do momento que eu consigo mensurar esses índices, digamos assim, e mostrar que há uma redução do absenteísmo, há uma melhor produtividade, há um índice de satisfação do empregado maior, a empresa também vai priorizar essas políticas que visam as duas frentes de enfrentamento. Vocês também têm essa percepção? Com toda certeza. É imprescindível ter essa identificação e aí você conseguir dinamizar essa interação de bem-estar físico. Porque alguns dados, inclusive, chegam a trazer uma diferença de 25% de maior rendimento e menos afastamento nas empresas que fazem a tratativa dos dois tipos de saúde ao mesmo tempo. Você percebe isso na prática também, Fernanda? Percebo diretamente e percebo que a gente cuidar do corpo, a gente cuida diretamente da mente também. E isso é uma vantagem competitiva gigantesca para a empresa que percebe isso como uma estratégia e não como um custo. Mas tem essa observação muito estratégica de que eu cuidar do corpo e da mente, caminhando de mãos dadas mesmo, é um diferencial competitivo tanto para quem quer reter talentos, para quem quer trazer os talentos para dentro das empresas. Então, a gente não pode deixar de levar isso em conta. Numa linha mais prática, assim, eu vou pedir para vocês três hoje, se vocês tivessem que dar um conselho relacionado à área de vocês para que as pessoas tomem as rédeas da sua saúde física e mental, o que vocês deixariam de sugestão? Difícil? Eu falo, já tá aqui, tá afiadíssimo. Vamos lá, então. Se você não faz nada, começar a caminhar agora. Esse é o primeiro passo. Identificar as suas dores. Entender o que dói e por que dói. Exatamente. Identificar aonde está o ponto zero da sua dor. E você? E que é só uma questão de escolha. Você estar se exercitando e cuidando do seu corpo físico ou não estar se exercitando e não estar cuidando do seu corpo físico. Daqui para frente, o que você escolhe fazer? Qual é a escolha que você vai ter a partir desse momento? Bom, nós vimos no episódio de hoje que existe uma ligação direta entre a saúde física e emocional e que ambas precisam ser ouvidas com o mesmo cuidado. Quero agradecer vocês que vieram posso só dar um pitaquinho no final? Claro. A gente fala muito sobre musculação, o quanto é importante para o físico, para o músculo, quanto fica bom. Ouso dizer que a terapia, a musculatura, é a musculação do nosso cérebro. Olha aí, a Fernanda, deixou a deixa para você. É a musculação. Então, entre em contato conosco, nós temos várias formas de entrar em contato com a Blumini, nós temos nossas redes sociais, temos o WhatsApp, temos o nosso site, está vinculado aqui para vocês o QR Code com todas as formas de entrar em contato conosco. Então, peço a você, tome o protagonismo da sua vida, traga para a sua vida hoje o bem-estar que você merece e que nunca é tarde para começar. Obrigada, meninas. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio.